Imagina a tecnologia avançar em um nível que mesmo você trabalhando no espaço, ainda consegue estar presente na vida da sua família. Jantar com a sua família, colocar o seu filho para dormir, tudo isso em uma réplica física idêntica a você, controlada pela sua própria consciência lá do espaço. Mas como sempre, pela maldade humana, as coisas começam a desandar. Essa é a premissa do episódio Beyond the Sea, um dos episódios mais chocantes de Black Mirror. Fala pessoal, eu sou o Igor e esse aqui é o canal Claquete. E bom, hoje nós vamos analisar esse episódio de Black Mirror, então esse vídeo tá cheio de spoiler. O episódio se passa em 1969, e isso não é à toa. 1969 foi o ano que o homem pisou na Lua, era o auge da corrida espacial. Mas também é o ano em que o movimento hippie começou a mostrar sua face mais sombria. São grupos cada vez mais radicais e uma escalada de crimes que acabaram com a imagem de paz e amor. Tudo nesse episódio carrega esse peso. As músicas, as roupas, os objetos. É um mundo que superficialmente parece bonito, mas você já sente alguma coisa podre embaixo. E isso faz muito sentido lá na frente. A gente conhece dois protagonistas que são quase opostos. O Cliff é fechado, apático e claramente distante da sua própria família. Já o David é carismático, é presente com a família. Essa escolha é muito intencional. O episódio já faz você gostar logo de cara do David. No começo parece que são só dois caras vivendo na Terra, mas depois a gente descobre que aqueles dois na verdade são réplicas e que os verdadeiros Cliff e David estão no espaço. O diferencial desse episódio de Black Mirror é que a tecnologia não é a vilã aqui. O que o episódio realmente quer discutir são as relações, as ausências e as perdas. Pelo que a gente percebe, isso já vem rolando há algum tempo. Os caras vão, mexem na máquina no que tem que mexer lá, e daí eles meio que deitam assim e dormem, e daí eles se conectam nas réplicas deles lá na Terra. Até que um dia o David ouve um barulho estranho, tipo na sala da casa dele. Ele pega um taco de beisebol na mão e desce lá pra ver o que tá acontecendo. Chegando lá, ele vê uma rapaziada lá e ele tenta tocar todo mundo dali. Só que ninguém leva ele a sério, então começa uma porradaria ali. Só que como eles estão em maior número, o David tem uma baita desvantagem. E esse grupo de hippie diz que aquilo ali não é natural, então corta, acho que é a mão ou é o braço dele. Então esse grupo de hippie consegue desmaiar ele, então ele é desconectado. E enquanto isso, eles amarram ele. Quando o David consegue se conectar novamente, ele tá amarrado e amordaçado na sala da casa dele, e ele vê então a sua família ali também, todos ajoelhados. E os hippies então dizem que aquilo não é natural. Sei lá, os caras são hater de réplica. Então além de quebrar a réplica do David, eles também matam a família dele na frente dele. Então ele fica lá amarrado sem poder fazer nada, com a consciência dele ligada na réplica, enquanto vê a sua família sendo morta na frente dele. Depois disso, eles quebram o David inteiro e queimam. Então o Cliff tá lá na Terra e descobre o que aconteceu. Daí ele se desconecta e vai tentar conversar com o David pra ver como ele tá. A partir daí, o David tá completamente ferrado da cabeça. Ele obviamente entra em uma depressão profunda, ele tenta se desviver e o David vai ficando cada vez mais biruta. Ele não tem uma réplica na Terra, então a vida dele é simplesmente cinza. Dentro daquela nave com umas comidas ruins pra caramba. E é aí que o Cliff tem uma ideia. Ele propõe pra sua esposa deixar o David usar a réplica dele. A mulher dele fica meio assim, mas pô, o cara acabou de perder a família, né, cara? Então ela topa. Aí o Cliff vai lá e fala com o David e o David topa. E é muito interessante ver essa relação dos dois, porque mesmo vendo o David perdendo a sua família, Cliff ainda parece distante da família dele. Uma das cenas mais bonitas e mais marcantes desse episódio é quando o David, usando o corpo de Cliff, volta pra Terra e parece um mundo novo. Lana leva ele pra dar uma volta pelo terreno deles e eles chegam até uma árvore, onde David se senta e observa um inseto que tava ali com admiração. E a atuação do Aaron Paul é impressionante aqui, né, cara? Mas é aí que a história começa a virar. Tendo esse contato novamente com a Terra, não traz apenas alívio pra David, traz também inveja. A gratidão que ele sentia vai se transformando aos poucos em um desejo de ter aquilo que tinha perdido. O episódio nos deixa achar que vai rolar uma traição da Lana com o David, mas isso não acontece. Ela nunca quis o David. Ela sentia a falta da presença do seu marido. Mesmo ele estando ali todos os dias, era como se ele não estivesse. Inclusive tem uma cena que acontece no celeiro que David a agarra e ela até cogita aceitar, até olhar nos olhos de David e ver que aquele ali não era seu marido. Para conseguir mais tempo na Terra com a réplica de Cliff, David propõe fazer um desenho. Cliff novamente pergunta para sua mulher, ela fica meio relutante novamente, mas ela aceita. Até que chega um dia que o David tá lá na Terra e o Cliff tá por ali. Então o Cliff decide dar uma olhada nos desenhos de David. Quando ele começa a olhar melhor, ele vê vários desenhos da Lana, a esposa dele, e alguns até sensuais
pessoais demais. E é aí que tudo desmorona. Cliff fica putaço e coloca o David contra a parede. David então assume o que tinha feito e disse que na verdade era porque ele tava birutinha da cabeça. Ele confundiu as coisas. O Cliff poderia tentar entender, mas o ego dele consome ele. Ele dá um soco na boca de David, mas David não devolve. O que é interessante de se notar é que Cliff vê aquilo dali como um pertencimento. Ele não vê muito bem como uma família. Ele vê algo como algo que pertence a ele e que tem outra pessoa tentando roubar. De novo, ele não demonstra muito afeto pela família. Aí o Cliff volta pra terra e confronta a mulher dele. Pergunta se tinha rolado alguma coisa e tal, o que ela obviamente nega. Aí ela conta toda a verdade pra ele, que realmente não rolou nada. E quando ele volta pra nave, ele começa a humilhar o David. Ele quebra o quadro que David vinha pintando nas últimas semanas. Após essa humilhação, David percebe que Cliff precisa entender o que ele tem. E pra entender o lado dele, David precisa que Cliff também perca. E aqui o episódio fica genial. David aciona um alerta para que Cliff volte para a nave. Então Cliff é mandado para fora enquanto David fica dentro da nave. Nesse momento, Cliff vê que não tinha perigo nenhum lá fora, não tinha nada quebrado, nem nada do tipo. Hora que Cliff tenta contato com David, David não responde. Cliff então tenta voltar para dentro da nave, mas o David não tá lá. Cliff começa a gritar desesperado chamando por ele, e depois de um certo tempo, o David aparece. David abre para que Cliff possa entrar, daí o Cliff começa a confrontar ele sobre onde você tava, o que tá acontecendo, e David só fala que tinha ido ao banheiro. Daí Cliff pergunta pra ele aonde tá o cartão dele, que é um cartãozinho usado pra eles se conectarem com a Terra. Aí o David fica completamente quieto e parado. Cliff fica desesperado e se conecta com a Terra de novo. E a hora que ele chega lá, não temos nada explícito, apenas vemos a atuação de Aaron Paul vendo a sua família morta. Cliff então volta pra nave e o episódio termina sem nos dar nenhuma resposta, porque ao que tudo indica, aquela nave precisa de duas pessoas pra funcionar. Não tem como ela funcionar apenas com uma pessoa. Então se o David matar Cliff, David morre. E se o Cliff matar o David, Cliff também morre. Então, totalmente frio, David arrasta uma cadeira para Cliff sentar. E assim termina o episódio. É muito interessante a relação desse episódio com um caso muito famoso de 1969. Em agosto de 1969, um grupo ligado a Charles Manson, líder de uma seita ideológica totalmente distorcida, invadiu a casa da atriz Sharon Tate, na Califórnia, e assassinou, além dela, mais 4 pessoas, sem nenhuma motivação aparente. Sharon estava grávida de 8 meses. Foi um dos crimes mais chocantes da história americana. E ficou marcada como a morte do ideal hippie. O paralelo do caso com o episódio é muito claro. Assim como os seguidores de Manson, o grupo que mata a família do David age por uma ideologia, a relação ao que consideram antinatural. A ironia é enorme, tentando destruir o que é antinatural. Eles destroem o que havia de mais humano em David. E no final, David faz a mesma coisa com a família de Cliff. Um ciclo de violência que termina de forma perturbadora. Beyond the Sea é um daqueles episódios que ficam na cabeça, não pelo susto, mas pelo desconforto, pela forma em que ele pega temas muito comuns, inveja, luto e isolamento, e leva eles ao extremo. E esse foi o episódio Beyond the Sea, rapaziada. Se você curtiu essa análise, deixa um like aqui, se inscreve aqui no canal, a gente tá começando agora e eu quero fazer muitos vídeos pra vocês. Então se tem algum filme ou série que você queira que eu faça uma análise, deixa aqui nos comentários que eu leio todos. Se você curtiu essa análise de Black Mirror, dá uma olhada nesse outro vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu! E tchau.